E aí, meu povo, tamo de volta para outro vídeo do nosso mês do Halloween, ano 10 aqui do Ler Vicia. E, gente, eu vou falar de um livro que eu gosto muito e que tem um lugar muito especial no meu coração e na minha carreira de leitor, na minha vida de leitor, que é então Amityville, do Jay Anson, povo. O Rakan apareceu aqui, gente. Falando de livro de terror de Casa Mal Assombrada, meu gato aparece aqui, né, Rakan? Olha o gatão, gente, que tamanho. Vai andar, Rakan. Então, povo, vamos falar dessa história escabrosa aqui, polêmica, Amityville, do Jay Anson, logo depois da abertura? Então, meu povo, vamos falar de história de casa mal assombrada. Vamos falar de uma casa mal assombrada escabrosa, de uma casa mal assombrada tensa e polêmica. Amityville, do Jay Anson. Essa aqui é a primeira edição que a Dark Side Books lançou desse livro. Olha que edição linda, né, gente? Mas o livro estava esgotado, o livro já estava ficando difícil de encontrar. E eis que a Dark Side Books presenteia a gente com uma edição nova, bonitona, vocês estão vendo aí a capa. E essa capa, esse mosquito aí tem muito a ver com a história de Amityville, viu, gente? Esses mosquitos são emblemáticos tanto quanto esse par de janelinhas aqui olhando pra gente. Eu reli esse livro esse mês. A gente está fazendo 10 anos de Ler Vicia, 10 anos do mês do Halloween, e eu tive que reler alguns livros importantes para mim. Eu reli, né, o Hell House, A Casa Infernal, e se o vídeo já tiver saído, eu vou deixar nos cards aqui. E agora eu reli Amityville, porque é um livro assim bem marcante, bem seminal para minha carreira de leitor, para minha vida de leitor. Inclusive, se você quiser comprar a nova edição bonitona aí, que a Dark Side Books está relançando, eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário o link da Amazon para você comprar. Comprando por esse link, pô, vocês me ajudam demais. Para vocês o preço não altera nada, continua o mesmo preço de sempre, mas vem uma pequena porcentagem para mim. Então, vocês querem ajudar o Ler Vicia de alguma forma, comprem pelo link do Ler Vicia. Outro recadinho aqui, agora o Ler Vicia tem um perfil lá no Apoia-se. E, gente, é extremamente importante que você que gosta aqui do canal, que gosta do nosso conteúdo, que gosta dos nossos vídeos aqui, vão lá e apoiem o canal, gente. Vão lá, cliquem aí, vai ficar fixado aqui também no primeiro comentário o nosso perfil do Apoia-se. Vão lá, deem umas olhadinhas nas recompensas, vai ter muita recompensa legal para vocês. Então vão lá, gente, apoiem o Ler Vicia. Se vocês querem que continue tendo um monte de vídeo aí, esse mês do Halloween tá saindo vídeo todo dia, tem dia que sai 2 vídeos, 3 vídeos. Então, se vocês gostam dos nossos vlogs, das nossas dicas de filmes, dicas de livros, se vocês gostam do nosso conteúdo aqui, vão lá e apoiem, gente, é muito importante. Se vocês querem que o canal continue, vão lá apoiar, povo. Me sigam no Instagram, @lervicia. O nosso perfil tá sempre tendo coisa nova. Tudo que vai sair aqui no canal primeiro sai lá no Instagram. Então sigam lá no Instagram. E tá tendo sorteio aqui no canal. Vou colocar fixado aqui nos cards o vídeo onde eu mostro os livros que estão sendo sorteados e falo as regras para participar do sorteio. São 3 livros. Um do King, um do Poe e um do Lovecraft. E as regras tá facinho, gente. Tá mamão com açúcar. Então vão lá. Participem do sorteio e boa sorte pro sortudo que vai ganhar esses 3 livros. Uma pessoa só ganhando 3 livros. São esses os recadinhos. Então, vamos falar aqui desse livro que me marcou demais. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Eu sempre fui um leitor precoce. Eu aprendi a ler com 4 anos de idade. A minha mãe me ensinava a ler, em casa mesmo, antes de eu ir pro prézinho, pra pré-escola. Ela me ensinava a ler e eu lia gibis. Eu lia livrinhos infantis, inclusive eu até tenho muitos desses livrinhos infantis que eu lia quando eu era criança, com 4 anos de idade, eu ainda tenho até hoje ainda. E eu sempre gostei de histórias macabras.
histórias que tinham bruxas, que tinham vampiros, mesmo histórias infantis, né? E eu assistia filme de terror. Gente, naquela época, anos 90, filme de terror passava na TV aberta, assim, às 4 horas da tarde. Passava no cinema em casa, passava na sessão da tarde, passava no Cine Trash, que era apresentado pelo Zé do Caixão. Então, eu sempre fui muito habituado com esse universo do horror, do terror, do sobrenatural, do fantástico, do weird. E, conforme os anos foram passando, eu sempre fui procurando livros assombrosos, livros sinistros. Aqui na minha cidade, como é uma cidadezinha bem no interiorzão mesmo, a gente teve pouquíssimas livrarias em si, por pouco tempo da cidade. Então era raro, era difícil encontrar livros, comprar livros. Então eu tinha que comprar livro em banca de jornal, era desse jeito. Ou então eu tinha que pegar emprestado com quem já tinha livros. E eis com meus 9, 10 anos mais ou menos, não é 9 anos, gente, 8 anos, porque olha aqui, o livro tá datado de 98. Foi a primeira vez que eu li. Pra provar que eu não tô mentindo aqui. Minha assinaturazinha de 98. Horror em MTV. Eu li esse livro, essa edição aqui. Minha mãe me deu essa edição da Círculo do Livro. Tá surradinha, velhinha, velhinha aqui. Eu até escrevi meu nome aqui do lado da lombada. E tá velhinha, velhinha, velhinha. Olha aqui. Uma foto do George, da Kathleen Lutz. A gente vai conversar. Eu li esse livro. Minha mãe me deu esse livro. Ela falou, agora você já tá maiorzinho, você não tem medo dessas coisas mesmo, eu vou te dar esse livro aqui. Curiosamente, eu não sabia que ela tinha esse livro. Eu não sei onde é que ela guardava. Ela me contou uma história de que quando ela adquiriu esse livro, ela não comprou nem nada, não. Ela era criança. Essa edição aqui, da Círculo do Livro, é da década de 70, 1977. Olha que legal, mesmo ano de lançamento. Nossa, a Círculo do Livro trouxe rápido. Mesmo ano de lançamento original, da década de 70. Ela era criança, jovem, estava passando, indo para a escola. Ela morava na roça com a família dela. Ela tinha muitas irmãs e irmãos. Família antiga, né, gente? Eles estavam passando pela estrada, passaram de frente a uma casa queimada, toda em cinzas, toda só nas cinzas mesmo, não tinha, só tinha estrutura no chão. E elas, crianças, foram lá olhar na casa, revirar, remexer e tudo mais, né? E elas encontraram um baú bem grandão, aqueles baú de madeira maciço. Estranhamente o baú não tinha queimado. Olha pra vocês verem. E que minha mãe, minhas tias, elas olhando lá, elas acharam lá dentro esse livro aqui, Horror em Amityville. A casa inteira pegou fogo, gente. O baú não pegou fogo. Ela falou que tinha uns chamuscados ali por fora, mas não pegou fogo. E o livro lá dentro, intacto. Olha pra vocês verem que esquisito, gente. Ainda mais por se tratar desse livro, Horror em Amityville. É muito sinistro, gente. É muito sinistro. Aí então, quando eu fiz meus 8 anos, né, aqui, 1998, eu não tinha a memória de que era 8 anos. Eu pensei que eu tinha lido ele com 10, 11 anos. Fiz 8 anos, ela me deu esse livro. E eu li, né, eu não conhecia, né. Eu já tinha ouvido falar de Amityville, porque eu era rato de locadora, videolocadora de VHS, eu alugava filme todo fim de semana. E eu já tinha visto trailer, né, porque a gente pegava a fita, você punha a fita de vídeo dentro do seu vídeo de VHS, e antes do filme começar tinha vários trailers, né, e eu já tinha visto trailer, chamadas de horror em MTV nessas fitas, né, e tudo sempre falava aqueles trailers assim, que deixava a gente curioso, né. E eu sempre via aqueles trailers e ficava, nossa, história de casa mal assombrada, deve ser legal. E sempre o trailer falando, baseado em uma história real. Você já ficava daquele jeito, né? E eu li o livro, eu só tinha conhecimento que tinha esse filme, que porventura o filme era baseado numa história real. Mas eu não sabia que tinha livro. E eu fiquei encantado que tinha livro e li o livro. Gente, que livro que me deu medo, mas ainda assim me deu muito fascínio. Ela era aquele mix de medo do cagaço ali, com fascinação, com deslumbre por ler uma história de terror.
de adulto, uma história de terror feita pra assustar mesmo, uma história de terror baseada num caso real, pô. Então, eu fiquei naquele misto. Eu nunca tive problema com não dormir à noite, ter pesadelos, esse tipo de coisa. Por não falar que eu nunca tive problema, quando eu fiquei mais velho, agora depois dos 25, 30 anos, eu comecei a ter uns pesadelos com algumas coisas que eu lia. Olha pra vocês verem, quando eu era criança eu não tinha. E esse livro me fascinou de tal forma que eu lia e relia ele diversas vezes. Eu acho que assim, nesse primeiro ano que eu li, como eu vi em 98 aqui, eu devo ter relido ele umas 4 vezes. Gente, teve época que eu cheguei a decorar. Aí depois foi aquela busca nas locadoras para poder encontrar o filme e aquela saga e tudo mais. Ou seja, é um livro que marcou minha vida de leitor, me iniciou nesse meio literário de terror para adultos. Eu já tinha lido coisas de terror antes, né? Aquela série Goosebumps do R.L. Stine, a série Rua do Medo, também do R.L. Stine, eu já tinha lido. Bruxonilda, que é livro infantilzinho, mas também de criança. Eu lia muita coisa sinistra, mas era para o público infantil. Aí eu peguei uma história de terror para adulto, então isso aqui me iniciou. Esse foi o livro que me iniciou nesse meio do terror. E esse livro marcou demais. Então, anos foram se passando, esse livro continuou como um dos meus favoritos. Aí eis que a Dark Side Books relança ele nessa edição lindona, maravilhosa aqui, que tem tudo a ver com a história. Essa aqui é a bendita da casa de Amityville, da Ocean Avenue, número 112. Olha pra vocês verem. E eu li esse livro quando a Dark Side Books relançou nessa edição. Continuou sendo um dos meus livros favoritos da vida, um dos meus livros de história de casa mal assombrada favoritos e que mais me impressionam. E agora a Dark Side Books está trazendo ele de novo nessa edição nova, essa edição assim que é bem emblemática, essa capa do mosquito aí, gente, ficou muito legal. E gente, isso aqui é incrível. É uma história, como eu disse várias vezes nesse vídeo, é uma história baseada em um fato, né? É uma história baseada em relatos que aconteceram de verdade. E a gente vai ter que, então, vamos lá situar. Ele foi lançado originalmente em 1977. E ele é inspirado em coisas que aconteceram de verdade. Eu peguei aqui datas certinhas. O caso é o seguinte. Em 1974, o Ronald DeFeo matou a família inteira a tiros no meio da noite. 6 integrantes da família. Pai, mãe e irmãos. Matou todo mundo a tiro no meio da noite. Uma noite chuvosa, uma noite tempestuosa, uma noite fria, uma noite escura. Matou todo mundo lá. E o mais esquisito, gente, é muito sinistro isso. Todo mundo foi encontrado depois pela polícia, pela perícia e tudo mais, todo mundo deitado de bruços na cama. Não foi encontrado vestígio nenhum de drogas no sangue de ninguém da família. Todo mundo deitado igualzinho, de bruços. E ele deu tiro na cabeça de todo mundo. Ele foi preso e tudo mais, e ele afirmou com todas as forças que ele escutava vozes na casa mandando ele fazer isso. Mandando ele matar a família. Tem até uma frase que repete muito aqui no livro: mate todos eles. Olha pra vocês verem que coisa escabrosa. Gente, isso aí é real. Se vocês pesquisarem na internet, se vocês pesquisarem em documentário, em filme, em tudo quanto é canto, tem até foto, gente, da casa, dos corpos. É um trem muito macabro. É real. Um ano depois, em dezembro de 1975, a família Lutz se muda para essa bendita casa aqui. A casa da Ocean Avenue, número 112. Eles se mudam para essa casa. Eles já sabiam de todo o background da casa, de todo o passado da casa, os assassinatos horrendos. Tanto é que eles até conseguiram comprar a casa por um preço muito baixo, justamente por causa disso, né? Eles se mudam para casa e, gente, eles se mudaram em dezembro de 1975. Eles passaram 28 dias na casa e abandonaram a casa. Olha pra vocês verem. Aí esse livro vem
escrito pelo jornalista Jay Anson, que também já escreveu um outro livro, vou pegar pra vocês verem. Ele já lançou, o único outro livro que ele lançou na vida, além de Amityville, é esse aqui, ó, 666, O Limiar do Inferno. Essa aqui também é uma edição da Círculo do Livro, antiguinha, inclusive eu preciso reler esse livro. Preciso muito reler ele, eu li também quando era criança. A primeira vez que eu li foi emprestado da biblioteca municipal da minha cidade. E eu lembro que eu tinha gostado muito na época que eu reli ele. Então preciso reler para poder ver o que eu penso hoje em dia dele. Então, Jay Anson, o repórter, foi contratado pela família para poder expor, então, e relatar todos os acontecimentos que aconteceram, que se sucederam na casa, nesses 28 dias que eles ficaram lá. Olha pra vocês verem. Gente, uma família pagar alto por um imóvel, por uma propriedade e ficar 28 dias, abandonar a casa. Eles abandonaram a ponto de não voltar para buscar nem pertences pessoais, gente. E virou aquele circo. Virou aquele estardalhaço. O livro foi lançado, fez muito, muito, muito sucesso. Logo depois, em 1979, o livro foi lançado em 77. Em 79, 2 anos depois, saiu o filme Terror em Amityville. Estou mostrando a capa aí para vocês. E esse filme tem disponível lá na Amazon Prime, então corram lá pra vocês poderem assistir, gente. O filme é magistral, é muito, muito, muito bom. Esse filme me dá medo, gente, até hoje. Mesmo hoje em dia, ele continua me dando medo. Depois teve um remake em 2005 também, até com o Ryan Reynolds, né, que hoje em dia tá bem famoso por ter feito Deadpool, né. Mas o remake eu não gosto muito não, eu acho muito videoclipe. Mas não é ruim não, é legal também, é bom também. Voltando aqui à história. Virou um circo, a mídia caiu de pau em cima deles, todo mundo queria entrevistar eles, eles foram em tudo quanto é tipo de talk show. Gente, você imagina, você ligar a televisão, tá passando o Casos de Família com a Cristina Rocha aí, e você vê sentado lá, 2 caras, uma mulher e um homem, casados, falando que sofreram diversos tipos de assombração numa casa sinistra que ano passado foi palco de assassinato. Gente, virou um circo, virou um festival. 13 minutes of right now. Back in November 1975, 6 people were killed in an awful mass murder. God knows it. It's got to be awful, in a small town on Long Island. The town is called Amityville. The murders took place in this house. 1 year later, George and Kathleen Lutz bought the house, and they moved into it with their 3 children. After living there for 28 days, they were convinced the house was possessed by some kind of evil force, and they left their belongings, and they fled, and they were really terrified. The events that supposedly took place there during those 28 days have been put down in a best-selling book. It's called The Amityville Horror, and there is now a movie out, or about to come out, of the book. George and Kathleen Lutz are with us this morning to talk about what happened during those 28 days in Amityville. And James Brolin, super young man, actor. Thank you. Yes, much pleasure. Good to see you again, Jim. Thank you. He plays George Lutz in the movie, and Jim is with us this morning, and it's great seeing you again. Great seeing you again. Lutzes, good morning to you both. Good morning. All right, first of all, the book and the movie depict all these kind of weird, strange things that happened in the house during those 28 days when you were there. What kind of things, George, happened physically? What were some of the things that happened that scared you? Well, at first, just moving into the house was fine. It's a lovely house. Yeah. And we enjoyed moving in. Within a week, Kathy's hand had been touched by something that we discussed and couldn't explain. It was just something unseen. Tudo quanto é canto falando, os dois em tudo quanto é tipo de programa, e o negócio escalou mais ainda, porque quem que se envolveu com esse caso aqui? Lorraine e Ed Warren. Os dois pesquisadores paranormais, demonologistas, no caso ela, médium clarividente, foram na casa fazer diversas pesquisas sobrenaturais, paranormais, esse tipo de coisa, junto com uma grande outra equipe, várias pessoas envolvidas com essas coisas sobrenaturais, foram todo mundo lá pesquisar.
E a Lorraine afirma com todas as letras, afirmava, né? Ela faleceu recentemente. Afirmava que a casa de Amityville era o pior lugar que ela já teve. Então vocês imaginam o nível que isso virou, né? Porque se já com o casal falando pros quatro cantos que as coisas que eles passaram ali eram horríveis, você imagina Ed e Lorraine Warren, que já eram bem famosos na época, se envolvendo e confirmando a versão dos dois. Então, isso aqui virou um espetáculo midiático. Gente, veio o filme deixou a história ainda mais famosa. E o negócio, gente, é feio. A história é muito macabra. Você vai lendo aqui as coisas que acontecem, é muito sinistro. É um livro muito simples, mas simples assim, quase seco, sabe? Justamente pelo tom jornalístico, né, do Jay Anson. Então tem partes sensacionalistas assim de o que vai acontecer com eles. Eles não sabiam que o mal estava pior, estava por vir. Coisas assim que a gente sabe que tem muito em texto jornalístico, em especial da década de 70. E muito seco, não tem desenvolvimento de personagem e tudo mais. É um livro muito simples, mas gente, você tá aqui não é para poder ler uma obra-prima, né? Você tá aqui para poder ler uma história famosa, uma história sinistra, uma história real, uma história escabrosa. E o livro cumpre todos os requisitos quando você vai proposto a isso, a ler uma história sinistra, a ler uma história que te assusta. Vai de cada um acreditar ou não aí se é uma história real ou não. Particularmente tem alguns pontos aqui que me deixam assim com o pé atrás. Tem umas coisas que é muito exagerada, em especial na última noite deles, né, na 28ª noite deles. Vira uma coisa de louco aqui, vira um filme de terror realmente. Tem umas coisas estranhas aqui, mas também eu não dei, gente, jamais. Quem acompanha o meu canal, quem acompanha o Dervici há muito tempo, já assistiu as lives que eu faço aqui com a Bárbara e tudo mais, sabe que eu tenho muito o pezão, os dois pés, nesse meio sobrenatural, nesse meio paranormal, nessas coisas. Eu tenho muito disso. Eu sou Wiccan há 15 anos, gente. Então, eu tô imerso nisso, né? Eu acredito piamente em muitas dessas coisas. E esse livro não é diferente. Eu acredito em muita. Eu realmente acho que tem coisa brava naquela casa ali. Eu realmente acho que a família passou por coisas ali. Mas eu também, eu vou aqui de encontro com a Bárbara. A Bárbara, lá dos livros e filmes da Bala, fez um vídeo magnífico sobre esse livro, na leitura que ela fez recentemente dele. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês verem. E ela deu muito da opinião dela sobre o que ela acha dessa história. E eu vou de encontro com o que ela falou ali também. Eu acho que a casa tem coisa sim. Já deveria ter coisa antes. Quando a família DeFeo se mudou pra cá, já tinha alguma coisa antes ali. Pra poder causar aquela tragédia, né? E quando a família Lutz foi pra lá, o negócio piorou. Por quê? Tem certas passagens que fala que o casal Lutz, em especial o George, fazia uma tal de meditação transcendental. Gente, quem conhece nem que fosse só um pouquinho desse mundo espiritual, você sabe que a partir do momento que você começa a mexer com magia, espiritismo, divinações, coisas voltadas para o paranormal, para o sobrenatural, para o espiritual, a tendência é aquilo ir desenvolvendo, é aquilo ir aumentando, expandindo, ganhando força, ganhando potência. É assim. Quem conhece sabe que é assim. Gente, se você vai para uma casa que já aconteceu coisa braba lá, que a casa já tem um passado já, e você começa a fazer essa meditação transcendental, que a gente não sabe o que é, só fala isso. Alguma coisa vai piorar ali, porque é um lugar ruim, é um lugar pesado, gente, é um lugar esquisito. Então o negócio vai piorar. E tem outros filmes, veio um documentário chamado My Amityville Horror, que é um documentário baseado nos relatos e entrevistas do Danny, que é o menininho mais novo da família. Agora ele já adulto, já é um senhor já. Depois de muitos anos veio contar a versão dele do que aconteceu ali. E ele deu muitos relatos que vão de encontro com essa versão aqui, que são muito sinistros.
E ele afirmava que a família era muito violenta, o George era muito violento, e que essa meditação transcendental que o George e a mãe dele faziam, em especial o George, não era bem isso. Era coisa pior, era coisa mais funda aí. Vão atrás desse documentário, bem legal. E, gente, então, vocês imaginam, né? Então o negócio foi piorando cada vez mais e mais ali. Eu creio que aconteceu muita coisa brava, não tudo que tá aqui no livro, porque afinal é um livro feito para massa, um livro feito para vender, um livro feito para poder lucrar em cima, porque querendo ou não, a família Lutz lucra até hoje com isso aqui. Então, o livro foi... A gente sabe que tudo que é feito em formato de livro, em formato de filme, se você pega uma história real, você aumenta ela 80%, gente. Você tem 20% ali de realidade e 80% de ficção, de exagero, de... Entendeu? É assim. Então eu creio que, claro, tem muita coisa real que aconteceu aqui, eu acredito mesmo, mas muita coisa foi aumentada aqui. Então a gente não sabe, a gente nunca vai saber, né? Porque é uma coisa que a Bárbara falou também lá no vídeo dela. A gente só tem a versão da família Lutz, a gente só tem a versão deles, você não tem relato de vizinho, você não tem relato de polícia, você não tem relato de mais ninguém. Ninguém, até o padre Mancuso, que se envolveu com a casa aqui, a gente sabe que é justamente por causa do Vaticano. O Vaticano não permite que seus padres, o pessoal da sua diocese, da sua igreja, o seu povo de lá, se envolva com essas coisas. Então, quando esse caso se tornou público, o padre Mancuso se recolheu, ele não deu entrevista, ele não deu depoimento, ele até meio que sumiu do mapa. Ele se mudou da cidadezinha, ninguém encontrava ele, e a igreja, o Vaticano, sempre mandava nota oficial de que o padre estava bem, mas que ele não ia se envolver com nada que estava escrito aqui. Não negava, mas também não falava nada em apoio, só falava que ele não ia se envolver. Então, você tem isso daí também. Então você não tem outras versões, você não tem nada que dê mais vazão a essa história. Mas eu não deixo de acreditar de jeito nenhum. É um meu sexto sentido. Eu acho mesmo que tem alguma coisa nessa casa. Uma coisa que me fascinou, o Rubens aqui de 8 anos atrás, que me aterrorizou e me fascinou. Mas tem, até hoje. E agora, vocês estão vendo aí a capa nova, a edição nova que a Dark Side Books está lançando para essa obra aqui, para esse clássico da literatura de terror. Gente, se você é cético, lê como um livro de terror, ficcional, ele vai funcionar muito bem. É gostoso de ler, é divertido, é aterrorizante, assim, vai te dar horas de diversão, de distração, vai te deixar impressionado em algumas coisas, é bem legal, gente. Então eu recomendo. Agora, vamos a algumas informações que eu quero passar para vocês e que eu acho muito legal. Esse bendito desse livro aqui não é a única obra literária que a gente tem de Amityville. Isso aqui, gente, rendeu um monte de livro. E é um monte de livro que, infelizmente, a gente não tem nenhum lançado aqui no Brasil. E eu morro de vontade de ler esses benditos desses livros. Vou falar aqui para vocês, então, os livros. A gente tem, de 1982, The Amityville Horror Part 2, do John D. Jones, que também foi escrito na mesma pegada desse livro do Jay Anson. São coisas que aconteceram com a família Lutz após eles terem saído da casa de Amityville. Todos que eu for falando eu vou colocar nas capas para vocês poderem ver. Depois a gente teve em 1985 Amityville, The Final Chapter, também do John D. Jones, que também é nessa mesma pegada. A história é, digamos assim, o último relato que a família Lutz deu de coisas estranhas que aconteceram com eles após a saída deles da casa de Amityville. Coisas esquisitas que aconteceram com eles em outros lugares. Eles realmente afirmaram que o mal da casa seguiu eles por muito tempo da vida deles. Olha pra vocês verem que sinistro. Gente, imagina que legal ler esses livros. Nossa, fica meu apelo aí a Dark Side. Publica esses livros também, gente. Vamos lá. 1988. Amityville, The Evil Escapes, também do John D. Jones. Esse já é um livro totalmente ficcional do autor. O autor fez diversas pesquisas sobre a casa e escreveu esse livro
ficcional de coisas de ideias dele, mas com fundamentos assim nas pesquisas que ele fez. Inclusive esse The Evil Escapes virou 2 filmes da saga de filmes Amityville. É o filme Amityville número 4, A Fuga do Mal, e Amityville 6, Uma Questão de Hora. Os 2 é muito bom, gente. É bem legal, eu recomendo que vocês assistam. Voltando para os livros. De 1989. Amityville, The Evil Returns, também do John D. Jones. A gente pode perceber que esse cara ficou fascinado pela história de Amityville, assim como o pequeno Rubens de 8 anos de idade, né? Só que ele levou isso para o âmbito profissional e escreveu um monte de coisa, né? E esse livro também é totalmente ficcional, totalmente baseado nas coisas que ele teve na cabeça dele, ideias dele e tudo mais. Vamos lá. Em 1991 a gente teve Amityville, The Nightmare Continues, do Robin Call, que é um livro ficcional desse autor, Robin Call, que resolveu escrever uma história de terror como se fosse uma continuação direta do primeiro Amityville, só que também ficcional. Em 1980 a gente teve Murders in Amityville, do Hans Hauser. Esse livro é totalmente inspirado na história real lá dos DeFeo, que aconteceu com eles, em pesquisas que ele fez, em entrevistas que ele fez com o Ronald DeFeo e com pessoas envolvidas ali. Ele escreveu então o que aconteceu lá atrás. E esse filme inspirou o filme Amityville 2, A Possessão, que é maravilhoso esse filme, gente. Próximo. Em 1981 teve The Amityville Curse, do Hans Hauser também, que esse também é um livro totalmente ficcional, que ele escreveu para poder dar continuidade à história, falar, é como se fosse também a versão dele, a continuação do primeiro Amityville dele, entendeu? Então, totalmente ficcional. E o último, que eu tenho muita curiosidade também em ler, é um bem recente, de 2014, Amityville Now, The Jones Journals, do John D. Jones, que é o cara que escreveu então aqueles livros lá, os primeiros, aquele monte de livro lá, que são os 2 primeiros relatos que aconteceram com a família Lutz depois de saírem da casa, né, e aqueles outros livros. Esse livro aqui é relatos que aconteceram com ele, a história real, coisas que aconteceram com ele depois que ele começou a pesquisar sobre a casa de Amityville e as coisas que ele foi atraindo para ele, por estar muito envolto nessa história de Amityville. Gente, olha pra você ver, gente, eu chego a arrepiar. Meu Deus. Essas coisas, gente, é igual que eu falei mais cedo nesse próprio vídeo. Quando você começa a mexer, você expande. Aquela frase bem famosa da série American Horror Story, né? Eu acho que é a 2ª temporada, não é? O Asylum, né? Quando você olha para o abismo olha de volta para você. Então, você começa a mexer com o Amityville, você começa a pesquisar essas histórias cabrosas aqui, vai saber o negócio, ainda mais ele que foi um pesquisador bastante ativo, que deve, com certeza, deve ter ido na casa, né, gente? Então, as coisas voltam, né? O trem olha de volta. Gente, olha só, eu tô sem brincadeira, sem exagero, eu tô arrepiando mesmo. Nossa senhora, é pra vocês verem como que essa história aqui me impressiona. Então, povo, essa é minha dica. Vão lá comprar a nova edição de Amityville. É uma história imperdível, não é uma obra-prima da literatura, mas é um divertimento instantâneo, assim, para quem gosta de uma história creepy, de uma história sinistra. É muito divertido, é muito legal e é um livro muito especial para mim. Eu tô indicando com o meu coração aqui que vocês vão atrás desse livro, porque esse livro é magistral, é muito legal, gente. Então, meu povo, eu espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo de hoje. Fiquem de olho aqui no Ler Vicia. A gente tá tendo vídeo todo dia nesse nosso mês do Halloween aqui. Tem dias que tem até 2 vídeos no mesmo dia, gente. Então, fiquem de olho aqui no canal. Já deixa o dedão pra cima e até o nosso próximo vídeo, povão. Tchau, tchau.